delícia. Nunca. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que eu vou continuar a emagrecer com saúde e vou emagrecer para sempre. Lizinha, vamos lá contagiar essa galera aí? Vamos lá. Vamos Conta lá. pra todo mundo, desde que você falou sim para essa mudança, agarrou no GPS do emagrecimento verdadeiro. Quantos quilos já se foram? Quantos desengordamentos? Você desengordou quanto? Olha, em final de setembro, eu havia desengordado 10. Aí, alguns problemas emocionais, porque isso é fantástico no Movimento Change. Eu vou continuar daqui a pouquinho. O Movimento Change não é uma metodologia só para a gente aprender a se alimentar ou para emagrecer. É uma metodologia de reeducação alimentar e emocional. Porque o emocional interfere muito. Às vezes nem é na compulsão para comer. Eu acho, pelo que eu percebo, ele interfere até no nosso metabolismo mesmo, né? Eu estou com alguns probleminhas de saúde, mas nada me tira o bom humor, porque a vida me ensinou a sempre encontrar, nos piores momentos, alguma coisa positiva onde eu possa me apoiar, né? Então, eu vou tocando. E eu entrar no movimento, de início foi um mergulho meio assustador, porque era difícil de tudo o que eu já via, era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Tá? Na realidade, eu comecei a ganhar peso na menopausa, 50, 51 anos. Vamos contar isso então. Como é que era antes do movimento Change, essa história com o peso? Então, você começou a ganhar peso só na menopausa. Comecei a ganhar peso. Eu fui uma criança, uma adolescente, uma adulta, jovem. Até meus 47, 48 anos, eu mantinha um bom corpo. Mas na faixa da menopausa, 50, 51, por aí, eu comecei a engordar. Comendo do mesmo jeito. Eu não passei a comer mais por causa disso. Mas quando eu tinha 52, 53 anos, 53 anos, eu tive uma mudança grande de vida. Eu tinha uma mãe já idosa que morava sozinha e eu morava sozinha. E aí eu fiz uma proposta à minha mãe, que já não podia continuar sozinha, vendi o meu apartamento, eu morava no Grajaú, mamãe vendeu a casa dela, que morava em Vila Isabel, a casa onde eu cresci, e juntei tudo e comprei um apartamento aqui em Copacabana para nós duas. E mamãe veio morar comigo. Então, no início foi meio complicado. Mamãe já tinha dificuldade de locomoção, mas em casa ela andava ainda. Então, é óbvio que eu permitia que ela fizesse tudo o que ela queria. Tá? E uma das coisas que ela fazia eram comidas deliciosas, doces deliciosos. E é óbvio que, junto com a menopausa, eu mergulhei na comidinha da mamãe. Tá? E aí fui engordando, engordando, engordando. Até que chegou um ponto que eu comecei a ter problemas, a sentir problemas na coluna. Aí resolvi entrar para o vigilante do peso. Eu fiz também. Não foi uma experiência ruim, não foi. Né? Eu gostava de alguns aspectos do vigilante do peso. Um deles era o encontro semanal com o grupo, né? Mas no Movimento Change eu tenho mais do que isso, porque eu tenho encontro diário com o meu grupo, através do WhatsApp. Nós conversamos, batemos papo, nos apoiamos, é uma troca constante. Isso é muito, muito, muito bom e importante para mim. Tá? Tá feliz aqui, né? Nossa, esse suporte é um suporte emocional. Porque eu fico vendo que todos passam exatamente por aquilo que eu passo. Como é que você estava se sentindo, Liginha, antes de vir para o Movimento Change? Como é que ele entrou na sua vida?
Conta. Ele entrou porque o excesso de peso já vinha me incomodando há um bom tempo. Você vê, quando eu entrei, eu estava com 74. Eu comecei a engordar 52, 53. Já tinha uns anos, né? Tinha um tempo. Mas não cheguei ao... Comecei, consegui emagrecer um pouco vigilante do peso, mas cansei, né, de ir tal. E parei, voltei a engordar. Não me lembro exatamente, mas acho que até voltei a adquirir um pouco mais de peso. Uhum. E depois eu tentei com um nutrólogo. Foi uma experiência maravilhosa, porque ele é um profissional excelente. A única coisa é que a alimentação que ele propôs era uma alimentação muito diferente dessa alimentação nossa, do dia a dia. Era extremamente saudável, era gostosa, mas era diferente e cara. Podia comer queijo, mas era um queijo especial. Tinha que fazer isso, aquilo, outro, né? E eu consegui emagrecer, se não me engano, uns 6 ou 7 quilos. Emagrecer não, eu uso um termo que eu adoro, desengordar. Eu consegui desengordar esses 7 quilos, mas parei, né? E voltei a adquirir peso. O ano passado, Laurinha, que é do domínio, Laurinha é do domínio, né? Isso, isso. Ela me falou do movimento Change, mas não era o meu momento, porque tem isso, né, Luciana? A gente tem que estar pronto para enfrentar as dificuldades. E perder peso era uma dificuldade para mim. Hoje não é mais. E eu sei que para o resto da vida não será, porque eu já aprendi o caminho. Tá? Isso é uma coisa fantástica para mim no movimento Change, porque nós temos instrumentos que sempre nos possibilitam monitorar a nossa alimentação. E temos liberdade. Semana passada me deu desejo. Eu comi batata frita. Estava tão bom. Eu evito. Mas não comi batata frita de mergulhar na gordura, não. Fiz daquelas congeladas mesmo, um pouquinho, porque tem uma porção, né, que a gente deve respeitar no movimento, mas me fez muito bem. Mas o resto do tempo, tranquilo. Ai, gente, você não sabe, falando para quem ainda não mergulhou, nós temos tantas atividades gostosas. Uma delas são os almoços ou jantares de comemoração, quando a gente termina as nossas fases, né? Eu estou começando agora a fase 3, né? Eu chamei duas amigas irmãs que a vida me deu depois que eu vim morar aqui em Copacabana, porque os meus amigos próximos moram um pouco mais distantes e eu queria estar junto com esses amigos que são muito próximos e que moram pertinho, né? Gente, eu preparei receita. Isso aí, sabe o que foi? Mostra, Lu, você ampliou. Isso aí é mousse de chocolate sem nenhum açúcar, tá? Que eu botei um cremezinho de leite por cima, enfeitei com morangos e galinhos de hortelã do meu pé de hortelã plantado aqui na jardineira do meu quarto. Olha isso, ficou gente. tão gostoso. Ai, Zero açúcar. Olha açúcar. Aqui, gente, olha aqui a comida de verdade. Eu fiz um risoto de couve-flor, tá? Tá ao lado desse molho de camarão, que estava uma delícia, mas um risoto de couve-flor. Eu peguei a receita do Movimento Change, dei umas incrementadas, porque eu adoro temperinhos, né? E fiz um soufflé de frango, que também é uma receita do Movimento Change e que volta e meia eu faço para comer naturalmente, porque é muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Amo de paixão. E, caso os meus amigos quisessem, eu fiz um arroz com alho poró, que eu também amo, né? Eu nem toquei. Eu não para sua casa.
Ai, que delícia! Ah, e a salada que não podia faltar. Bem variada, bem colorida. E interessante que quando eu acabei de montar a salada, eu falei assim, está faltando alguma coisa. Havia rúcula, agrião, dois tipos de alface, aliás, três tipos de alface. Aí eu botei mussarela de búfala fatiadinha, tomatinhos, e aí resolvi acrescentar mais alguma coisa e coloquei nozes. Nossa, gente, ficou tão gostosa e bonita. E Ali. fiz, e fiz o molho pesto, tá? Movimento change, para tempero da salada. Foi realmente um sucesso. Tá? As minhas amigas dizem, pode me chamar sempre. E isso é uma coisa muito prazerosa. Eu moro sozinha, né? E eu continuei a cozinhar para mim, depois que a mamãe não pôde mais, né, fazer as coisas, eu assumi a cozinha aqui de casa, e era uma cozinha um pouco mais pesada, porque eu tinha acompanhantes que cuidavam da mamãe, e eu que cozinhava para todo mundo, e elas cuidavam da mamãe e me ajudavam um pouco na limpeza da casa, né? Mas com isso também a alimentação mudou. E com certeza esse foi um dos fatores que me levou a ganhar peso. Até que a mamãe se foi no início de 2018. Né? Eu acho que aí é que eu me dei conta do peso que eu estava, porque, não, um pouco depois, no início a gente não se dá conta de nada. Mas eu comecei a piorar das dores da coluna. Na realidade, isso foi um grande deflagrador de que este é o meu momento, porque lá atrás, os vigilantes do peso, quando eu joguei peso fora, as minhas dores na coluna diminuíram. E essa lembrança ficou aqui comigo. Né? E aí eu falei que eu tenho que fazer alguma coisa, tentei controlar a quantidade, mas era difícil, muita ansiedade, vida nova, morando sozinha novamente, porque eu não tinha mais aquele movimento dentro de casa, era eu e a minha aluna, a minha York amada, que tem 15 anos, mas é uma pichotinha levada até dizer chega. Mas aí eu não conseguia sair disso. Foi aí que a Laurinha me falou, movimento Change. O ano passado não era o meu momento, esse ano era o meu momento, está sendo e vai ser para o resto da minha vida. Porque a gente não esquece nunca mais o aprendizado. Não esquece. De vez em quando eu faço as minhas artes, mas eu sei, aí o GPS me bota no lugar outra vez. Como é que você acha, Liginha, que o GPS está sendo útil durante essa jornada? Você acha que ele faz diferença mesmo? Faz uma diferença enorme. Porque ele faz. É engraçado, né? Porque eu comparo o apoio do GPS. Ele é um guia, mas é um apoio também. Ao apoio que o grupo nos dá. Tá? Porque a cada vez que eu, de manhã, eu abro o computador, porque eu acesso melhor o meu computador, e vou lá refletindo sobre como foi o meu comportamento no dia anterior. E quando eu falo comportamento, porque não é só alimentação, são várias outras coisas que estão envolvidas nesse movimento. Né? E quando vocês conhecerem o GPS, vocês vão entender. Quem não conhece vai entender. E aí, a cada questão, eu não respondo automaticamente, eu penso. Né? Eu pergunto, por exemplo, em relação ao açúcar, se ingerir açúcar. Aliás, você, numa live, alguém falou do negócio que está lá escrito durante 30 dias, tira mesmo, pede ao Alexandre para tirar mesmo, tá? Para ficar em relação ao dia anterior. Tá? Alexandre está escutando, ótimo. Para ficar para ficar igual aos outros. Porque o GPS é sempre em relação ao dia anterior. Isso aí. E parar para pensar no que fizemos no dia anterior é fundamental para começarmos o dia com um novo planejamento. A gente já tem planejamento
da véspera. Na véspera eu já penso o que eu vou comer amanhã, se eu tiver que tirar alguma coisa do freezer. Mas ao preencher o GPS, eu refaço esse planejamento. Comi açúcar, comi o meu carboidrato, né, restrito, a gente tem direito a um por dia, mas não faz falta comer mais, não. Mas, eventualmente, eu como. Ontem eu fui lanchar com duas amigas e comi 2 carboidratos no dia. Aliás, foram 3. Tá? Foram 3. Né? Mas eu segurei na quantidade. Apesar disso, de ontem para hoje, porque a perda de peso nunca é imediata, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também. O que nós comemos há 2 dias ainda está tendo efeito nos nossos quilos, né? Eu, de ontem para hoje, joguei fora meio quilo, 500 gramas. 500 gramas se foram, né? E aí, continuando o GPS, são tantas outras perguntas, entre elas, né, se a gente pesou as refeições. No outro dia eu comentei com a Laurinha. Laurinha, não sei o que está acontecendo, porque eu estou me comportando bem e não estou conseguindo emagrecer. Aí, Laurinha me disse assim, entre várias coisas, Lígia, você tem pesado suas refeições? Eu falei assim, quase sempre, mas às vezes eu vou no olho. Aí ela disse assim, volta a pesar. Tá? Porque eu ainda não estou suficientemente capaz de, no olho, avaliar as quantidades. Né? E quando eu voltei a pesar, eu vi que realmente eu estava, apesar, sistematicamente, eu pesava de vez em quando. Né? E no olho eu ainda não consigo controlar bem. Então, voltei a pesar sistematicamente. Sempre que eu tenho dúvida, não. Eu sempre peso, nem sempre eu posto, mas eu sempre peso. Principalmente, eu gosto de botar antes a proteína, né? Porque a gente tem indicações de quantidade. E aí, se eu vou comer um carbo restrito, eu ponho ali. E às vezes é muito engraçado, porque só quando eu coloco a salada com um tomatão fatiado, é que eu olho, estourou. Porque tomate pesa muito. Aliás, eu estou para perguntar se o tomate conta no peso do total do prato. Eu acho que sim. Ele conta. A Ju, às vezes, dá uma flexibilizada, mas sabe o que eu faço? Eu deixo ele por último, né? E eu pico ele bem picadinho. Vai parecer que tem mais? Quando eu estou usando... Pesa menos. Aquela coisa na minha cabeça que parece que eu estou comendo mais. Mas né, Liginha? A gente vai desenvolvendo técnicas mesmo. É tudo tão bom, tão bom. O GPS ajuda a gente a ter uma disciplina do processo. Né? O GPS faz com que a gente possa avaliar, dormimos bem. O sono, gente, como é importante o sono. Eu me considero uma pessoa privilegiada. Já passei por poucas e boas nessa vida, já vivi 75 anos, né? Na realidade, não é pouco, não é pouco. Ainda pretendo viver muito mais. E com saúde, que o movimento Change me dá, porque agora eu tenho uma alimentação totalmente saudável e que me faz muito bem e que, principalmente, me dá muito prazer, né? Eu sei que eu vou manter esse comportamento para o resto da vida. Tá? Nunca mais os produtos industrializados perderam a freguesa. Olha Perderam bem. a freguesa. Agora, o meu freezer está cheio de franguinho assim, franguinho assado. E sempre que eu vou fazer peito de frango, aí eu faço uma quantidade maior, né? E desfio e congelo os potinhos. Com a quantidade, 120 gramas, tal, por aí, 110, 120. Porque ainda vou acrescentar temperos e molho, porque cada vez que eu pego, eu vou usar de uma forma diferente. E assim eu vou tornando a minha vida mais ágil. A mesma coisa eu faço com carne moída, que eu adoro. Refogo, 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 refogo. Congelo os potinhos também com 100, 105 gramas.
porque vão entrar temperinhos, aí vai subir um pouquinho mais quando eu for usar. E agora, amanhã eu vou comer carne. Peixe. Eu compro, às vezes eu compro filé de tilápia fresca. Que delícia. Peso, é mais, eu acho mais saborosa do que o filé de tilápia congelado. E eu adoro. Tá? Aí eu peso as porções e congelo de forma individual. Ontem não, hoje não tirei não. Hoje eu tirei, hoje eu tirei um estrogonofe de carne. Ai, que Eu fiz delícia. e separei uma porção só para botar um pouquinho de creme de leite e meu carbo restrito vai ser o arrozinho, tá? Com alho poró, que vai acompanhar esse estrogonofe mais um saladão. Depois eu vou postar a foto. Ai, eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou colocar no Instagram para todo mundo ver, porque as pessoas acham que comida de saudável, para a gente conseguir desengordar, como você fala, tem que ser só aquele trem sem graça. Né? Olha, Não, tanta não, coisa não. gostosa e prática. A Cris está aqui assistindo, falou: Meu Deus, ela entrou para a nova turma, que vai começar segunda-feira. Ela falou: Já peguei essa dica aqui, já É, vou usar essa dica. Gente, é, praticidade. Né? Você tá com fome, você pega o franguinho que ela deixou lá e faz um omelete de lanche. Ai, tô com preguiça de cozinhar e tal. Vai lá e tem o franguinho para fazer o soufflé, né? isso, isso. E é o dia a dia que te dá isso, né, É. Liginha? Porque você não sabia disso. Não, Tá não, não. aprendendo. Eu tinha já o hábito de congelar algumas coisas, né? Pra, eu gosto de cozinhar, eu tenho essa vantagem, né? Que bom. Eu aprendi a cozinhar e aprendi a gostar de cozinhar quando mamãe estava morando comigo. Porque Ah, aí eu comecei a ter prazer de preparar uma comida gostosa para ela e para as acompanhantes. Tá? Então, foi assim que eu aprendi mesmo a cozinhar. Eu não vou esquecer nunca a primeira vez, quando eu fui morar sozinha, a primeira vez que eu fui fazer cachorro quente. Eu já tinha visto mamãe fazendo cachorro quente, nunca mais comi por causa da salsicha, tá? Que é embutido e eu cortei da minha lista de compras. Tá? ah. E eu sempre via a mamãe fazendo tudo aquilo que ela botava para refogar no molho, né? E eu fui fazer meu primeiro cachorro quente. Botei todos os temperos, taquei água, botei para ferver, botei a salsicha lá dentro e ficou um horror. Ficou horrível, tá? Aí eu liguei para a mamãe, mamãe, eu não sei o que eu fiz de errado, né? Porque eu fui fazer cachorro quente e eu fui morar sozinha em 1987, se não me engano, e mamãe morava sozinha também, né? E e aí ela disse assim, mas como é que você fez? Eu botei isso, aquilo, aquilo outro. Minha filha, você não refogou os temperos. Eu não sabia que era preciso refogar, para você ter uma ideia. Tá? Eu tinha 37 anos, e eu não sabia que tinha que refogar tudo. E parece bobagem, mas não é não. Tá? E assim eu fui aprendendo, ainda em relação a quem está começando agora, né? E quem vai cozinhar para si mesma, tenha potinhos de salsa congelados. Pega a salsa, higieniza, deixa secar um bocadinho, pica bem picadinho, põe num pote fechado e põe no freezer. Eu faço isso com salsa, cebolinha, coentro não é tão bom, mas aí eu faço, eu não gosto de picar, eu coloco os talos inteiros, pimentão amarelo e vermelho, que eu amo, tá? Compro, higienizo e corto em tirinhas ou corto em quadrados para fazer uma caponata. Então, tudo fica mais fácil, até cozinhar e preparar coisas gostosas. Ai, que delícia. Eu tô aqui com água na boca, porque é tanta comida gostosa. Vocês estão entendendo isso, gente? Que, ó, não é preciso ser um MasterChef, né? Não é vida. Ai, eu não Eu tenho não tempo. sou masterchef. A minha comida é uma comida simples, mas sempre muito saborosa. Muito Ah, saborosa. e olha, Tá? gente, nada deteve essa moça, né? Que aos Nossa, 74 anos, que ela passou o aniversário dela com a gente, ela foi. saiu dos 91 para os 81. Ou seja, Exatamente. e vamos contar uma coisa, Liginha.
Você não faz exercício. Não. Conta. Eu comecei com problemas de coluna já atrás, lá há muitos anos, alguns anos, 2000 e qualquer coisa. E esses problemas foram se agravando. Eu sei que o excesso de peso foi um dos fatores que agravaram, mas eu tenho dois problemas sérios. Artrose na coluna lombosacra, que gera muita dor, irradiado para a cintura, para as nádegas, para as pernas, né? E o meu joelho esquerdo, há alguns anos, eu levei um escorregão e virei a perna, eu já fiz artroscopia, fiz muita fisioterapia, melhorei bastante, mas ele nunca mais foi o que era e foi piorando, óbvio. E aí o joelho direito também começou a reclamar e chegou um ponto que eu fazia acupuntura por causa das dores. A 300 metros, do portão do meu prédio até a entrada do prédio onde eu fazia acupuntura, com 300 metros. Olha. Eu chamava o Uber para dar volta no quarteirão e me deixar na porta, porque eu não conseguia andar nem 100 metros, quanto mais 300. Né? E isso ainda foi o ano passado, antes do movimento Change, tá? Eu já estou andando um pouquinho melhor. No meu aniversário, eu até me permiti, né? De 75. Eu chamei um grupinho de amigos para irmos almoçar fora, comer uma moqueca de badejo. Ah, a caipirinha era de lixia. De lixia! De lixia. Fiquei, será que era de Delícia, delícia. Eu nunca havia tomado. Escolhi a melhor cachaça, porque caipirinha, para mim, tem que ser com cachaça. Foi a Nega Fulô. Foi a Nega Fulô. E comi de sobremesa uma fatia enorme do bolo de chocolate com brigadeiro que uma amiga me presenteou, né? Meu aniversário. Mas isso também não me fez engordar, não, porque eu já vinha me comportando e voltei a me comportar no dia seguinte, né? Mas no dia do meu aniversário, apesar das dores, passa aqui em Copacabana acontece de tudo. Sempre passam os rapazes cantando, tocando, e quando viram para o aniversário, se aproximaram, porque é a forma deles descolarem um din-din também, né? E aí começaram a cantar parabéns, os amigos me incentivaram, e eu fui para a calçada, e eles tocando, e eu cantando de pé, sem apoio, e ainda sacudindo lá um instrumento de fazer... Ai, né? que delícia. Com medo de cair, com medo que o joelho desse uma falhada, falei assim, mas eu não vou deixar de viver isso, de jeito nenhum. E foi uma delícia. E, sabe, eu acho que o mais importante no movimento Change é porque nós ficamos alegres de olhar para o prato. Aí uma outra coisa que eu descobri, o prazer de arrumar o prato que eu vou comer. Tá? Eu nunca me preocupei com isso, não. Não havia me preocupado. Mas agora eu tenho prazer de arrumar o meu prato, porque eu vou fotografar os meus amigos maravilhosos do grupo do Movimento Change vão ver a foto do meu prato e eu quero que eles também tenham prazer de ver a comidinha arrumada, colorida, né? E já sabem que é saborosa. É tanta coisa que eu acho que a gente ia ficar conversando até amanhã e não ia encerrar nunca. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que eu vou continuar a emagrecer com saúde e vou emagrecer para sempre. Agora eu estou no platô. Tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Platô, a gente ganha um pouquinho de peso, perde um pouquinho de peso, oscila um bocadinho, às vezes não entende. Aí eu vou lá para o GPS me faz entender. Uma coisa que tem interferido nesses últimos dias é o emocional, mas apesar disso, vamos em frente, tá? Então, tem coisas acontecendo em torno de mim em relação à saúde, mas faz parte, né? Nós não somos máquinas. Até máquina tem problema. Imagina se nós... Né? Imagina uma coisa, Liginha. Você falou uma coisa maravilhosa. Até máquina tem problema, todo mundo tem problema, a gente tem desafio de saúde. Imagina como você estaria vivendo esse desafio que você está vivendo hoje com 10 quilos a mais.
Ah, com certeza de uma maneira muito pior. Muito pior. Tá? Porque esse é um dos pontos positivos onde eu me apoio quando o emocional me sacode. Tá? Sabe, vai ficar tudo bem. Olha só, você já perdeu tantos quilos, você continua cuidando da sua saúde, você vai ficar ótima. E aí é esse o pensamento que me sustenta quando eu encaro os problemas, né? E eu sei que eu vou emagrecer para sempre com o movimento Change. Teve um dia, nós de vez em quando temos que postar alguma coisa, somos líderes do grupo, temos que postar alguma Com- coisa. E o movimento Change sempre nos pede, que os nossos mentores, a Lu Amada, o Alexandre, a Júnia, nossa nutricionista das galáxias, ela é incrível, né? Júnia é incrível, tá? Realmente, ontem assisti um dos vídeos, né, com ela, falando do que vem à frente, e eu Da fiquei estratégia que vocês vão fazer. encantada, ouvindo-a falar e aprendendo coisas que eu não supunha, né? Aí, num desses dias que eu fui líder, né? A música que eu postei, porque pedem que poste, foi a seguinte: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É assim que eu me sinto em relação ao movimento Change. Ah, Deus do céu. Eu não posso parar nunca com esse movimento, que olha os presentes que ele me dá. Meu Deus Isso, do céu. Você ilustrou com tanta doçura o poder do E, né? Porque muitas pessoas desistem deles mesmos quando vem um desafio, né? sim, E a gente esquece que a vida é essa, né? Que é, tem dia de sol, tem dia nublado, tem dia que o emocional não tá bom, tem dia que tá, tem dia que a gente desconta na comida, tem dia que a gente não desconta, e é isso, né? isso Tem aí. dia ali parado. Agora, desistir vai me fazer mais Nunca. feliz ou menos feliz? Ou aprender a lidar com isso tudo, né? Então, é o poder do E que a gente bate na tecla aqui, porque apesar de tudo, né? Eu tô com um emocional abalado, eu tô enfrentando um desafio e eu vou continuar cuidando de mim, porque quando a gente Isso cuida aí, da gente, fica mais fácil lidar com isso aí, isso aí. toda. Eu- Não, tem uma coisa que eu gosto de falar também, que uma coisa que sempre me vem à mente, né? É tanta coisa para falar. Eu, quando tinha uns 11, 12, minha infância não foi uma infância, foi uma infância boa, em termos assim, de afeto. Meu pai era o lado afetivo, minha mãe era mais fechada, mas porque eles foram crianças pobres. Então, eles batalharam muito para construir o que eles construíram e para educar muito bem o meu irmão e a mim. Né? Então, nem tudo, nem sempre, a maior parte das vezes eu não tive coisas que outros amiguinhos tinham, né? E aham. aprendi a conviver com isso, porque mamãe, principalmente nessas horas, conversava comigo e argumentava. Poderíamos trocar. Uma vez eu queria uma bicicleta de qualquer jeito. Eu nunca tive uma bicicleta quando criança. Eu queria. Aí andava na bicicleta dos amigos. Mas ela disse: olha, se eu te der a bicicleta, se nós dermos a bicicleta, meus pais, né? Não vai, nós vamos ter que ficar pagando a bicicleta e não vai sobrar dinheiro para comprar aqueles biscoitos gostosos que você gosta, para nós fazermos os nossos piqueniques na Quinta da Boa Vista, porque o dinheiro da bicicleta vai pesar. O que, que você escolhe? É óbvio que eu escolhia o que eu gostava. É lógico que eu escolhia o que me dava prazer. Eu podia passear na bicicleta dos coleguinhas. E foi isso que eu fiz. Né? E eu tinha uns 11, 12 anos, eu li Poliana. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Sim. Se você me pedir para contar a história, eu não sei contar. Tá? Aliás, uma das coisas que eu estou para fazer, já separei, mas não deu tempo, é reler Poliana. Porque eu só lembro da mensagem que a leitura da Poliana me deu. Sempre é isso que eu uso. Sempre há alguma coisa de positivo, mesmo no meio do caos. Tá? Sempre há.
Eu poderia falar de um exemplo, mas é difícil, mas eu vou tentar. Quando meu pai morreu, ele tinha 68 anos, e à meia-noite eu estava rindo e brincando com ele, morava com os meus pais, né? E eu tinha 33 anos nessa época. Eu gostava muito de morar com eles. Trabalhava feito uma louca, e era muito gostoso voltar para o ninho, né? Sempre. E meia-noite eu estava rindo, brincando com ele. Às 4 da manhã, a mamãe entrou no meu quarto. Acorda, acorda, seu pai está passando mal. E liga para o cardiologista, liga para o pronto-core. Ele tinha ido dormindo, tendo um edema pulmonar agudo ou infarto agudo no miocárdio, não sei até hoje. E às 5 da tarde estava enterrado. Então, em menos de 24 horas, a minha vida fez isso. E eu estava vendo locais para alugar para ir morar sozinha, porque eu pensava, eu tenho que aprender a viver sozinha. Meus pais não vão durar para sempre. Mamãe não queria ouvir falar. Porque, minha filha, você não é feliz aqui. Eu era muito feliz. E meu pai era meu cúmplice, dizer, minha filha, vai, 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 deixa que eu seguro as pontas por aqui. E aí, de uma hora para outra, é óbvio que eu desisti de sair naquela hora, eu não ia deixar minha mãe sozinha, né? E foi muito difícil. Mas aí vocês vão me perguntar assim, mas o que há de positivo numa história como essa? O que eu encontrei para me apoiar? Obrigada, meu Deus, porque ele não sofreu. Tá? E esse, assim, o maior exemplo que eu tenho. Então, não tem nada realmente ruim na vida que me jogue para baixo. Isso é pura emoção, saudades. Também. É isso aí. Mas não tem nada ruim. Pode me dar uma sacudida. Estou sacudindo e estou buscando aonde é que eu vou me segurar para não cair. E eu sempre encontro. Isso, para mim, é um exercício diário. Tá? É difícil qualquer amigo meu escutar eu me queixando de alguma coisa. Das pessoas perguntam, tudo bem? Eu disse assim, olha, tirando o que não presta, o resto está ótimo. Tá? E é aí que eu fico. Vou usar isso. Tá tudo bem, Luciana. Tirando o que não presta, o resto tá perfeito. Isso Pronto. aí. É isso mesmo. E é verdade. É É verdade. verdade. Porque sempre existe alguma coisa que não presta. Mas eu fico no resto, que está ótimo. Nossa Senhora, ô, gente, a gente aqui no Movimento Change, a gente bate tanto nessa tecla, né? Quando a gente faz o exercício da gente ver as nossas fortalezas. Sim, E sim, sim. o mundo normal é assim, né? Ontem o Alexandre falou na live, se eu perguntar aqui para todo mundo quais são os seus pontos fortes, você vai ficar pensando, vai escrever um, dois. Agora, se eu perguntar quais são as suas fraquezas, você vai fazer uma lista Isso. É. ali, enorme, né? Porque a gente apegado no negativo. É ponto final, o ser humano. Muita gente é apegada no negativo. E é um exercício mesmo. É, é. Você já veio Exercício diário. com esse chip aí a mais que a gente instala sempre aqui no coração. Porque é fácil, né, Lígia? É muito fácil voltar para a postura de vítima, né? Sim, Porque a gente acaba mesmo se vitimizando, aquela coisa toda. E eu acredito no poder do movimento Change justamente por isso, porque a gente sai dessa postura de vítima e vira o exemplo, né? Pouco a pouco as pessoas começam a ver, porque eu estou fazendo uma associação assim, quando eu vivi de dieta, né, Lígia? Vivi a vida inteira. sim, sim. Então Conheço muito bem a sua história. as pessoas olhavam para mim e ficavam com dó de mim. Primeiro, né? Aí me alimentava dentro daquela bolha ali, porque eu não conseguia mesmo e achava que a culpa era minha, né? Eu não enxergava que era a restrição, que era a dieta que me criou essa incapacidade, porque quem é que aguenta mesmo, né? Aí as pessoas me viam naquela vontade de fazer acontecer sem comer. Não, 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 não quero, não, não posso, né? Não posso, não posso, não posso. Pois Só um detalhe, eu nunca digo não posso. Às vezes eu não posso. Peraí. Eu não devo. É diferente. e outra coisa, é tão libertador agora que a gente fala assim, não quero,
né? Obrigada. Eu tenho outras coisas, eu já me programei para isso. Essa liberdade te tira dessa postura de vítima e vira exemplo, porque a responsabilidade é sua, né? É minha responsabilidade. Acabou. A balança te falou alguma coisa? Ótimo. Não é culpa sua, é responsabilidade Sim, sua. sim, Então fica sim. mais fácil a gente contornar e ver esse mundo que às vezes a gente escuta muita crítica, né? Ai, você vive num mundo poliana. Nossa Senhora, é para esse mundo mesmo onde a gente consegue ver sempre um lado positivo, porque isso torna a gente mais forte. Isso. No dia Tá? que a balança sobe e você fez tudo direito, ai, que bosta, que ódio, né? Mas, poxa, eu tô melhor de quando eu comecei, né? Exatamente. Isso Sempre tem alguma coisa. sempre tem alguma coisa. E isso é um exercício, gente, que, ó, a Liginha conseguiu ter isso aí para a vida dela e eu pratico isso na minha vida todos os dias porque eu estava ali agarrada, né? E quando a gente está junto, em grupo, e eu falo, o movimento Change me alimenta. Poxa vida, olha isso aí que eu vou ganhando, vamos embora, vamos construindo. Amo o meu grupo, amo. Amo o meu grupo, amo o pessoal do domínio, amo o pessoal de outras fases que entra e que opina, amo os depoimentos, né? Amo acompanhar a história de cada um, porque isso faz com que fique mais fácil olhar a minha história. Eu sempre aprendo com o grupo, sempre aprendo. Tá? Que para mim o movimento Change são vocês, o GPS, nosso suporte fundamental diário, tá? E o apoio incondicional que recebemos do grupo. Isso não funcionaria, na realidade, acho que essas coisas é que me marcaram e que me garantem que eu nunca mais saio do movimento Change, esses diferenciais. Não tem dieta, não tem cardápio. Tá? Você aprende a fazer escolhas saudáveis. E não é difícil. Não é difícil. Tá? A segunda coisa é o apoio emocional que nós recebemos, por exemplo, não só no grupo, as palestras que nós recebemos. Eu estou me lembrando agora dos 4 Ps. Assim como preencher aquele, aquele formulário sobre as fortalezas foi muito. Eu lembro do dia que você colocou no grupo. Eu lembro. Porque antes nós somos solicitados a pensar e escrever nossas fortalezas, e depois a gente recebe um questionário para preencher e vai respondendo conscientemente, não é de uma forma superficial. Aliás, é tudo muito conscientemente, de uma forma muito presente. Né? Assistir as palestras, preencher o GPS, tem que ser de forma consciente. Não é como quem marca cruzinha naquele tempo que a gente marcava para zebrinha, negócio de futebol, né? Não é sair marcando aleatoriamente, é marcar o que realmente aconteceu, porque isso te orienta, né? E quando eu antes de preencher o formulário das fortalezas, eu escrevi as minhas 5, aquilo que eu considerava minhas 5 primeiras fortalezas, né? E dessas 5, 3 eram realmente as primeiras fortalezas do formulário. E as outras 2 estavam um pouco abaixo, logo um pouco abaixo. Eu fiquei feliz por vários motivos. Primeiro, mostrou como eu me conhecia, como eu me reconhecia, né? E me fez muito bem, porque, na realidade, a minha primeira fortaleza é a generosidade. Tá? As minhas outras fortalezas, essa eu nunca mais esqueci, é a minha persistência, né? E porque a generosidade é uma coisa que me marca muito. Engraçado que agora eu esqueci
as outras, mas Freud explica. Mas a generosidade não, porque isso é meu. Isso é meu. Né? Em tudo na vida. Na vida. Mas essa mulher, Então, inclusive com você. hã? Você é generosa, inclusive com você. Ah, sim, eu me amo. Tá? E é porque eu me amo que eu estou mergulhada, tá? E integrada nesse movimento change. Lembre-se, gente, eu não faço um exercício, tá? Eu fico triste, às vezes, dou uma sacudidinha e não é triste. Aquela coisa emocionada, aquela balançadinha, né? Quando eu vejo o pessoal do grupo carregando nas costas os quilos que perdeu, que é uma das tarefas, né, que a gente tem. Eu falei assim, eu não posso fazer isso, eu não posso carregar peso, né? Aí, nessa última vez, a Lu disse assim, compra, põe em cima da mesa e olha para ele todos os dias, né? Porque são alimentos que a gente carrega, que o grupo carrega, né? E que depois serão doados a alguém que precisa, né? Em Belo Horizonte, o movimento faz assim, soma todos os quilos que nós perdemos naquela fase. Gente, para quem não sabe isso, quem pensa que o movimento Change está aí para ganhar dinheiro, tá? Olhem só, e somam todos os quilos que nós perdemos e compram em mantimentos não perecíveis e doam a uma instituição que atende a comunidade pobre. Isso é maravilhoso no movimento Change. Tá? Eu escolhi doar para os porteiros aqui do prédio. Aí doei um pouco mais, porque eles são 6. E cada um ganhou 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Eu precisava doar 10, comprei 12 para que todos recebessem. E tirei uma foto abraçada, já que eu não podia segurar, abraçada com os quilos. É isso aí. É isso aí. E é Esse assim que a gente vai levando. Tá? poder doer é muito forte. Eu fico emocionada porque tem um propósito maior mesmo, né, Liginha? Tem. A Sim. gente poder se desengordar, como você fala, e colaborar com as pessoas que estão passando fome, que precisam. Sim. Foi uma ideia do Alexandre. Maravilhosa. E eu acho que Maravilhosa. todo mundo comprou tão grande que é um sucesso sempre, né? A gente brinca que o sonho é pegar os quilos perdidos e chegar lá numa instituição, aonde quer que seja, num caminhão do Faustão, né? Igual ele fazia com aquela coisa assim, cheio de Olha, que coisa. corre o risco de chegar lá, hein? Se Corre o Deus risco. quiser, por isso que a gente se dedica mesmo, a gente acredita, é um propósito maior de ver a Liginha aqui cheia de saúde, sabe? É maravilhoso, né? Olhar no espelho e se ver com 10 quilos a menos. Mas eu acho Muito. que além. Eu não tinha noção. Eu tenho as fotos, eu pedi para minha amiga Irma, me fotografar de top e de bermuda no início do processo. Eu não sei se um dia eu vou ter coragem de postar aquele minha pança enorme de Eu acho frente que do vai, lado, Liginha, num porque. top e uma bermuda. ah, Eu não tinha noção de é, como eu estava. Tá? Não tinha é, noção. Agora, me olhar fotografá-la daquele jeito, é. nossa, como me impactou. Como me Que a gente impactou. fala, né, para todo mundo que está entrando para o movimento Change, não precisa mandar para a gente essa foto, guarda para você ter ideia de onde você partiu, né, para você se orgulhar a cada 100 gramas perdidas, porque é sobre isso, né, uma construção aí que você olha para trás e até se agradece. Por isso que eu falei que vai ter um dia que você nem vai ter vergonha, como eu, aquela foto minha na balança, assim, no dia do chega, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, escondi aquilo, graças a Deus que eu não joguei fora, né? Porque hoje eu olho e agradeço muito a tudo que eu passei para chegar aqui. Eu precisei Sim, desse processo, né? sim. Então, deixa Foi o ela aí. seu Eu queria caminho. mostrar Foi aqui o para seu caminho. vocês é que a liberdade, ela tá aqui, ó. Ó, ela tá aqui, tem um pedacinho da liberdade aqui. No... Ah, tem que ter a rodinha da liberdade aí. Ela Ah, fica na minha sala. Como eu moro sozinha, eu não tenho necessidade de
de esconder, né? E as pessoas que conhecem sempre são amigos, né? Queridos. Então, Aham. para ser fácil, para eu poder entrar e sair, eu morando em Copacabana, eu não fazia nada. Com a Liberdade, que foi o triciclo motorizado que eu comprei, eu vou a banco, eu vou a mercado, eu tenho uma sacola de nylon grande, eu vou correndo no supermercado e botando o que eu quero levar para casa ali dentro. Quando a sacola enche, eu sei que é o meu limite, né? E aí eu vou para o caixa, pago, enfio tudo na sacola outra vez, volto para casa e tudo bem. Eu vou ao banco, eu vou à farmácia, eu procuro marcar consultas médicas aqui por perto, né? E olha que o andar em triciclo motorizado aqui nessa cidade, a dificuldade é o calçamento, né? A primeira vez que eu saí com a Liberdade, eu levei um tombo, eu entrei inclinada num piso inclinado e a Liberdade virou e eu caí, né? As gargalhadas. Um pouco assustado, mas as gargalhadas. Coisa mais ridícula, né? Mas rindo. Aparece um bando de gente. Você está bem? A senhora... Você não, você é senhora, né? Está bem? E não sei o que lá, a senhora se machucou, a senhora não sei o que lá, blá, blá, blá. Um instantinho me levantaram a Liberdade. Eu aprendi que não posso entrar com ela em coisas inclinadas, tem que entrar de frente, né? Mas ela me deu muita liberdade. E por isso eu a batizei de Liberdade. Que bom, Né? Linha, É, que bom ver você reescrevendo essa história aí de uma forma tão linda, esse final, sabe? As coisas fluem de uma forma leve, não existe cobrança, a não ser você com você mesmo, mas com generosidade, com amor, porque é isso o movimento Change, é amor, né? A Liginha falou que a fortaleza dela é a generosidade, e que delícia poder falar para ela que eu vejo a generosidade dela com ela mesma, porque a sim. gente se maltrata muito, né? A gente se cobra, se maltrata de um jeito negativo, mas não é culpa de cada um, né? Por tudo que a gente já viveu e não História aprendeu, de vida. é, não aprendeu a encarar dessa maneira, que eu espero de verdade que quem está falando sim para o movimento Change se jogue como a Liginha julgou, pratique, né? Porque isso aí é treinável. É possível a gente mudar assim Com os certeza. quilos, né? Olha, Os gente, quilos venham para o movimento Change e sejam felizes. é, Sejam muito felizes. eu acho que Nunca mais vocês vão ter que se preocupar. Como é que eu vou fazer para emagrecer? Nunca mais. Tá? fala Nunca para mais. eles, Liginha, vamos encerrar aqui essa live com a sua mensagem de verdade, porque a gente fala tanto de emagrecimento verdadeiro, né? E você falou várias vezes na live, eu não tenho mais medo de engordar, eu não vou mais voltar para onde eu estava. O que Não. significa, Liginha, esse emagrecimento verdadeiro para você? Vida. Vida saudável. Tá? Eu acho que uma vida saudável, uma vida feliz, sabe? E tudo que o movimento Change propõe faz com que isso se torne uma realidade cada vez mais palpável, uma realidade cada vez mais real. É verdade. Eu falo muito isso, a gente consegue, eu sinto isso, é uma felicidade palpável. Eu vejo o GPS me dando essa felicidade, eu vejo o grupo me dando essa felicidade, eu vejo a comida gostosa, o nhoque que eu posso comer sem ficar com culpa. Ai, me deu vontade de fazer nhoque. Ai, Vou não, quando fazer. for aí você faz um para mim que eu amo. Dá um trabalho, né? Eu amo. Tá, mas eu não faço há um bom tempo, há um bom tempo. Mas eu tenho uma boa Aí quando receita eu de for eu te nhoque de ajudo, eu batata. prometo. Eu amasso as bolinhas, eu corto junto com você. Não, a minha é daquela que tem que ir espremendo e cortando para entrar na panela Ai, fervendo. ô, A minha gente, olha receita. isso, gente. Liginha, obrigada por esse bate-papo Nada, querida. tão Obrigada a divertido, vocês. tá? Obrigada a vocês por existirem, tá? Em minha Bom, vida. Aliás, só para terminar, não há nós, sem todo mundo, né? Não é essa frase, é parecida. é, Ninguém, existe eu sem nós. não existe eu sem nós.
tá? Não existe mesmo, tá? Não Não existe. existe mesmo. Não existe, porque isso aqui é isso, gente. É essa troca, é essa colaboração, é esse olhar para quem está dando certo e entender que tem uma mão lá de cima te dando a mão aqui, porque você também merece. Então, não, É. não há eu sem nós. E eu queria te agradecer por fazer parte desse time. Um Beijo beijo enorme. carinhoso para todos. Tchau, Tchau, tchau. gente.